O governo de São Paulo vai fazer uma coletiva de imprensa hoje, à 1 da tarde. O objetivo é fornecer mais informações sobre o combate ao coronavírus e, por isso, nos atende gentilmente o secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein. Bom dia, doutor. Obrigada por nos atender. Bom dia, Kalina. Bom dia, William. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. É sempre um prazer conversar com todos vocês. Bom dia. Agora, doutor, eu sei que seria muita ousadia minha, né? A coletiva é à 1 da tarde, mas tem como antecipar um pouquinho para a gente o que vai ser dito lá? De repente, liberar mais aí o Plano São Paulo, diminuir as restrições? Na verdade, nós queremos salvar mais vidas e salvar também a economia. Todos nós precisamos retomar. E retomar, a única palavra que tem que fazer essa retomada de forma segura é com a vacinação. A gente já viu o quanto a vacinação impactou na redução de mortes, na redução das internações. E a retomada segura, ela vai existir à medida que nós estejamos avançando no nosso processo de vacinação. E a gente aprendeu muito com o trabalho que o Butantan fez com a Coronavac no município de Serrana, em que 98% da população foi vacinada e a informação é, se eu tiver 76% da população vacinada, eu tenho um controle da pandemia. E isso impactou em 95% na redução dos casos de mortes, 86% na redução das internações, 85% nos casos leves, inclusive, de Covid. Então, sem dúvida, nós temos que progredir, avançar com celeridade na vacinação no nosso estado. Aproveitando, Jean, William Travassos, esse percentual que você falou em torno de 65%, 70% da população, isso com a primeira dose, a gente já teve esse resultado? Porque em São Paulo nós estamos com 16,63% com as duas doses. Então, assim, o senhor já tem uma previsão quando a gente chega a esse percentual aqui em São Paulo, no estado todo, perdão? William, essa tua colocação é muito interessante, porque a gente sempre diz o seguinte, para que a nossa população esteja devidamente protegida, imunizada, ela tem que ter as duas doses. E nós estamos hoje com 57% da população alvo, aquela população adulta acima de 18 anos, vacinada com ao menos a primeira dose. Então, nós precisamos dar celeridade a esse processo vacinal para proteger de forma correta a nossa população, para que nós possamos retomar mais e mais, tanto ampliando horários de trabalho, foi o que aconteceu a partir já dessa sexta-feira, em que estendemos mais a ocupação das atividades, tanto em termos percentuais como também em termos de carga horária, mas isso só vai ser possível uma ampliação ainda mais robusta, mais significativa, à medida que o processo vacinal também estiver bastante otimizado. Agora, doutora, a respeito da Butanvac, ela começou a ser testada, né, em voluntários. Qual a expectativa de ela começar a ser aplicada de fato na população? Na verdade, nós começamos agora, na sexta-feira, em Ribeirão Preto, já com 418 voluntários, é a primeira fase. A segunda fase, que é a fase B, que não é mais aquela fase 1, 2 ou 3, mas sim a fase A e a fase B. Essa fase A inicial com 418, na fase B, que vai acontecer nas próximas semanas com quase 5.000 voluntários, fazendo com que esse processo de análise do estudo demore ao menos 17 semanas. Porém, em paralelo, por orientação do governador João Dória, já existe a produção dos insumos farmacológicos ativos, a IFA, pelo próprio Butantan. Hoje são aproximadamente 10 milhões de doses disponíveis para após a imediata liberação da Agência Nacional de Vigilância, ter, portanto, essas vacinas disponibilizadas. Lembrando que até o final de setembro, nós teremos 40 milhões de doses da Butanvac produzidas pelo Butantan. E, em paralelo com a liberação dos estudos pela Agência Nacional de Vigilância, com os resultados desses estudos, essas vacinas rapidamente serão e estarão disponibilizadas para a população a partir de novembro.
Então, Jean, eu observei que quando eu perguntei para você sobre a previsão para a gente ter esse percentual da população de 65%, 70%, você não foi categórico me dando uma data. Até entendo, por esses fatores, pela dificuldade na chegada de vacinas, pela falta de adesão da população, que ainda insiste, uma parcela dela, em não tomar a segunda dose, ou esse problema que nós estamos tendo do cardápio de vacinas, nós ainda temos problemas pontuais que dificultam um planejamento mais com uma data mais precisa? William, nós não temos esse problema do planejamento e muito menos atualmente a disponibilidade de vacinas. Tivemos isso. Tivemos problemas com relação a insumos por questões diplomáticas que acabaram trazendo embaraços tanto para a AstraZeneca quanto para a Coronavac. E, ao mesmo tempo, nós não tínhamos o número de doses de vacina que temos hoje, da Janssen, da Pfizer, e felizmente nós já estamos com essas doses disponíveis e os desembaraços permitiram com que mais doses fossem então liberadas. Só para ter uma ideia, nós tivemos problemas pontuais com a segunda dose da Coronavac e nós hoje estamos distribuindo mais e mais para a nossa população essas doses de vacina. Então, só para se ter uma ideia, entregamos no mês passado quase 10 milhões de doses da Coronavac para o Programa Nacional de Imunização. Estaremos distribuindo agora, dia 15, mais 10 milhões. Receberemos mais 24 mil litros de insumo farmacológico ativo que dará e antecipará o fornecimento de doses da vacina para o Ministério da Saúde. Anteciparemos em 30 dias essa disponibilidade de doses de vacina. E dessa forma, conseguiremos prosseguir, evoluir de uma forma muito mais rápida. Então, estamos tendo mais doses de vacina. Portanto, estaremos acabando com essas doses, principalmente aquelas doses que faltavam de 28 dias, elas serão dadas. Nós temos que lembrar que existem outros grupos de vacinas que serão grupos de pacientes que receberão a cada 3 meses, que é o caso da Janssen, o caso da Astra e é o caso também da própria Pfizer, que vão permitir, então, que essas pessoas também sejam vacinadas, totalmente vacinadas. Então, a gente acredita que aqueles que, por exemplo, receberam a primeira dose, agora receberão a segunda dose logo a seguir, em setembro e outubro, vão ter, sim, a disponibilização dessas doses claramente instituídas já ainda nos próximos meses. Teremos, portanto, uma condição, uma caracterização de imunização muito mais robusta, muito mais clara, protegendo a nossa população o mais breve possível. Então, volto a dizer, estamos tendo planejamento, estamos tendo dose de vacina, estamos vacinando e é isso que está protegendo a nossa população, é isso que claramente vai permitir que o programa estadual de vacinação seja um programa muito mais claro, muito mais robusto e proteja todos os nossos brasileiros do estado de São Paulo. Doutor, a variante Delta já está circulando aqui no estado de São Paulo. Foi constatado um caso, se eu não me engano, né, isolado. Mas representantes do governo, acredito que o senhor também, entre outros especialistas, estudam a hipótese, a possibilidade de reduzir aí o intervalo da aplicação das vacinas. Isso, de fato, pode vir a acontecer por conta dessa cepa indiana? Temos que analisar o seguinte, toda a proteção, volto a dizer, a proteção ela requer as 2 doses estabelecidas. A gente sabe que algumas vacinas, como da Astra e da Pfizer, requerem 12 semanas. E por que foi escolhido 12 semanas do Programa Nacional de Imunização? Ele se baseou no fato de um intervalo entre uma dose e outra ser maior e ele dar a possibilidade de uma melhor condição da imunologia. Ou seja, ele protege e produz mais anticorpos quando eu afasto um período da primeira dose para a segunda dose. Ou seja, as pessoas têm uma melhor resposta, uma melhor performance de resposta e proteção. Dessa maneira, o que nós temos a condição de fazer? Nós temos que continuar vacinando com esse intervalo. Se depois de nós continuarmos e conseguirmos proteger mais e mais a nossa população, mais e mais
nós poderemos, aí sim, depois que toda a população-alvo estiver protegida, estiver imunizada, aí sim nós poderemos fazer um intervalo e voltar para um intervalo eventualmente mais curto. Mas, por enquanto, a gente sabe, e William e Kalina, que se pelo menos com uma dose eu tenho uma proteção parcial, mas isso já é o suficiente de também diminuir formas graves até 60 anos. Jean, no início da sua fala, o senhor falou sobre essa balança entre salvar vidas e economia. E a gente precisa equalizar isso. A pergunta é muito direta. De acordo com os dados que o senhor tem, está descartada qualquer tipo de possibilidade de lockdown, de fechamento do comércio? O governo já descartou essa possibilidade em função do cenário atual? Nós já descartamos isso há tempos. Nós já descartamos isso há várias semanas. Principalmente por quê? Porque nós temos a proteção da vacina impactando de forma bastante robusta o nosso sistema de saúde. Redução de internações, redução do número de mortes, redução do número de casos, e estamos mantendo assim, especialmente em decorrência da vacinação. Temos uma resposta bastante qualificada em redução também do número da faixa etária das pessoas que estão nas unidades de terapia intensiva. Só para se ter uma ideia, William, em janeiro e fevereiro, nós tínhamos uma média de idade de 65 anos. Passamos agora em maio para 56. Agora em julho nós ainda não obtivemos essa média, mas seguramente foi menor. Ou seja, estamos internando faixas etárias que não estiveram expostas à vacinação. Por isso, à medida que a vacina, hoje, agora essa semana, nós estaremos indo para faixas etárias de 35 a 37 anos. E isso vai permitir, isso vai garantir que nós estejamos protegendo, sim, a nossa população. Então, não tem sentido nós imaginarmos que estamos vivendo aquilo que vivíamos no mês de setembro, que nós tivemos 12 a 13 semanas de queda do número de internações, de casos e de mortes, mas nós não tínhamos a vacina. As pessoas voltaram para as ruas, até porque a gente foi para o faseamento verde, as aglomerações acabaram acontecendo e, lógico, a reexposição acabou também acontecendo. Esse é o resultado, por exemplo, que acontece nos Estados Unidos. As pessoas retomam a economia, retomam suas atividades e, à medida que a vacinação progrediu, não existe um retrocesso de comprometimento no sistema de saúde. Para finalizar, o nosso tempo é curto, só uma última pergunta para você. Até o final de agosto, a turma dos 30, todo mundo vacinado? Pelo menos essa é a previsão do governo? Vamos lá. Assista agora a nossa coletiva 1h, e aí você vai estar up to date, atualizadíssimo sobre as novidades. São novidades muito boas que valem a pena, uma vez que o governo do Estado de São Paulo, sob a liderança do governador João Dória, tem como interesse exatamente proteção da vida, garantir essa extensão e garantia da vida. Bom, e sobre a coletiva, então, mais detalhes daqui a pouquinho aqui no Jornalismo da Jovem Pan. Pelo cronograma, até o dia 31 de agosto, todo mundo com 30 está vacinado. Será que vem novidade por aí? Então a gente vai acompanhar e já a gente divulga. Pois é, a participação aqui do secretário estadual de Saúde de São Paulo, doutor Jean Gorinschein. Obrigada, doutor. Ótima semana para o senhor. Obrigado, Jean. Olha, muito obrigado, Kalina, William. É sempre um prazer conversar com vocês e todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.